Olá, estamos de volta pelo canal jogoaberto.com, pelo YouTube e pelo nosso canal no IGTV. Para trazer mais um comentário de final de semana, hoje analisando o Brasil de hoje em que nós vivemos. Um país que não tem política séria, que a justiça é duvidosa, que se mata as pessoas nas ruas por um celular ou por uma moto. Um país em que os bandidos estão matando mais a polícia do que a polícia matam os bandidos. O país está sem comando. O país está precisando de uma injeção de ética, de moral, de civilidade, de responsabilidade pública. A classe política brasileira apodreceu quase que por completo. Não dá para extirpar este câncer corrupto que tomou conta do Brasil e queira Deus escape 0,1%. Porque se rouba neste país do Planalto ao mais longínquo município do interior do Brasil. A roubalheira é incomensurável. Os governadores controlam as assembleias legislativas. As casas legislativas deixaram de ser casa do povo. É a casa do executivo, do governador. No Congresso Nacional é a casa do presidente da República. É ele quem manda, é ele quem tem maioria. E paga caro. Com as emendas parlamentares que para cada votação ou o governo libera emendas ou não aprova as reformas ou os projetos que ele tem interesse em aprovar no Congresso Nacional. Que país é esse? País da imoralidade. País amoral. País em que certas figuras da justiça deixam dúvidas quanto à sua conduta ilibada. Oh, meu Deus! Quando a gente perde a fé na justiça, nós vamos acreditar em quem? O Poder Judiciário tem que ser o mais sério, o mais equânime, o que gera esperança na sociedade. Quando a própria justiça modifica um texto da Constituição, por força da politicalha reinante em nosso país, desqualifica totalmente a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Por que gerar uma jurisprudência? Porque os ministros têm força para gerar uma jurisprudência que contrarie a Constituição Federal. Então fecha o STF. Para que STF? Se não mais se respeita no Brasil os artigos da Constituição Federal, os ditames da Constituição Federal, o país está acéfalo. O país não tem governo sério. O país não tem segurança que atenda aos anseios da sociedade. Mata-se pai de família nas ruas como se mata um cachorro moribundo. Em qualquer esquina, em qualquer estado, em qualquer município brasileiro, essa história do latrocínio tomou conta do país. Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa tomar uma atitude alentadora que possa gerar guarida na família brasileira, confiança. Quantos não são os brasileiros bem aquinhoados financeiramente que já deixaram o Brasil? Uns morando na Flórida, nos Estados Unidos, outros indo embora para Portugal, outros para a Espanha, deixando o Brasil. Porque não confiam mais, têm medo de sair de casa da sua indústria, do seu trabalho, da sua empresa, e antes de chegar em casa, ser metralhado no portão da casa por marginais, por bandidos. Esse é o retrato do Brasil de hoje. E aqui vai a pergunta: em quem confiar? Ora, nem o exército brasileiro está conseguindo acabar com a bandidagem do Rio de Janeiro. Bandidagem que, se a gente apurar na essência, faz menos mal ao país do que os políticos. Pelo menos o senhor Marcola, o senhor Fernandinho Beiramar, que comanda o tráfico no país, não assalta os cofres públicos. Em absoluto. Eles querem vender a droga deles. Caramba, legaliza isso. Legaliza a droga. Bota um ICMS em cima de 200%.
legaliza os pontos de vendas, farmácias e comércios outros. Vamos tirar proveito, já que o povo quer cheirar a droga, quer usar a droga, eles não bebem a cachaça, não bebem o uísque, não fumam o cigarro. São drogas danosas também ao organismo do ser humano. Essas podem ser vendidas nos bares, nos restaurantes, nos supermercados, nas vinícolas. E por que não legalizar a droga? Acaba com o crime. Tira o crime dos morros legalizando a droga. Com um detalhe, vota uma lei, quem for pego vendendo droga vai ser levado direto para uma penitenciária no centro da Amazônia e terá prisão perpétua. Mas deixe comprar a droga, quem quiser se drogar, que se drogue. Só que o Estado brasileiro não vai cuidar de drogado. O Estado brasileiro vai cuidar das pessoas que precisam de atendimento de saúde, as crianças, as mulheres, os chefes de família. Mas se você quer ser drogado, vá ser drogado, o problema é seu. Não adianta a nação querer controlar os bandidos, não dá mais. Já tem mais bandido do que artista e muito. Nesse país, tem bandido demais. E tem uns que fazem menos mal à nação do que a nossa classe política, porque hoje no Brasil quem é mais bandido são os políticos que assaltam os cofres públicos, que tiram o dinheiro da merenda de crianças no interior do Brasil, roubam o dinheiro da merenda das crianças, roubam o dinheiro dos hospitais para comprar medicamentos, fazem desvios, compras superfaturadas, bilhões desviados que poderiam chegar para atender as famílias mais sofridas do interior do Brasil. O Brasil, senhores, o termo mais correto para o Brasil de hoje é aquele termo chula mesmo, que ninguém gosta de usar porque ele é anticlássico, é a esculhambação. A esculhambação. É uma palavra anticlássica, mas ela tem que ser dita porque somente ela se enquadra com este Brasil de hoje. E quem você vai votar? Quantos não são os amigos, colegas de escola, amigos de sociedade, de clubes sociais, de rodas íntimas, que dizem eu não tenho quem votar, eu não sei em quem votar, eu não consigo mais confiar em ninguém. É esse o pensamento hoje do brasileiro. É esse o comportamento do cidadão brasileiro indignado, revoltado, com essa roubalheira infernal. E uma justiça que há 4 anos faz inquéritos e não consegue terminá-los para prender os bandidos de colarinho branco, senadores e deputados, porque são protegidos por uma lei que eles mesmos fizeram. Nós fizemos uma lei, a gente pode roubar e não vai ser preso. Que legal! Vai reformar a lei, ver se eles querem. Não, não reforma não, que é pra gente continuar roubando. Santo Deus, que país é este? Esse é o nosso Brasil. É o Brasil aonde nos levaram. É o mesmo escândalo da Venezuela, é a mesma desgraça que aconteceu em Cuba, que só tem miséria. É a mesma coisa do Evo Morales, lá no país dele também. Por quê? Porque a esquerda se descaracterizou, se desmoralizou. Democracia plena, liberdade, segurança, trabalho, ordem, progresso, desenvolvimento, riqueza, geração de emprego. O nosso país é o mais rico país da América Latina. O nosso país é uma potência, o nosso país é um continente, mas é um país que não tem políticos sérios, governantes sérios. Rouba-se do Rio Grande do Sul a Manaus, nas capitais, nos estados e nas cidades do interior. E os tribunais de contas não funcionam, as assembleias também não, as câmaras municipais também não, todos envolvidos num conluio de corrupção mais imoral, jamais visto na história do nosso país. Acorda, Brasil. Vem aí uma eleição, vê se não erra na hora de votar e vê se ajuda não votando nos canalhas de colarinho branco que estão cadastrados na Lava Jato.
Este é o meu comentário de hoje. Domingo eu volto, fazendo assim, jornalismo sério, corajoso, dinâmico, respeitando o telespectador que quer ouvir a verdade, não essa verborreia chula que se vê hoje na imprensa do país. Tchau.